Agora, destaque da Europa. Baterias de defesa antiaéreas norte-americanas e alemãs entram em operação em Odessa. O correspondente Luiz Kawaguchi está na cidade ucraniana e nos traz mais informações. Esses equipamentos de guerra visam amenizar os estragos da infraestrutura aí na cidade. Luiz, qual que é a situação? Exatamente, não só em Odessa, mas na Ucrânia inteira. A ideia é que as novas baterias antiaéreas consigam preservar um pouco da infraestrutura elétrica do país. Desde o dia 10 de outubro, o governo do presidente Vladimir Putin tem atirado na infraestrutura elétrica e isso está causando bastante sofrimento para a população urbana. Então chegaram aí, cerca de 10 dias, aquela que talvez seja a arma que a gente vai falar bastante daqui para frente agora na guerra da Ucrânia, que são as baterias chamadas NASAMS. São baterias americanas que foram feitas aí ainda na década de 70, mas só que elas foram modernizadas e agora elas podem disparar praticamente qualquer tipo de míssil antiaéreo. A Ucrânia, quando começou essa guerra, ela tinha um sistema de defesa antiaérea. Inclusive, era aquele S-300 que acredita-se que teria caído, né, em uma cidade polonesa. É esse que está aparecendo na imagem, aquele anterior, ali os caminhões estavam andando. Ele é um sistema de defesa contra aeronaves. Só que com essas chuvas de mísseis, já foram 4 chuvas de mísseis sobre a Ucrânia desde 10 de outubro, a Ucrânia resolveu fazer, ela viu que seria necessário fazer baterias antiaéreas específicas contra mísseis. E por isso ela recebeu 2, essa NASAMS dos Estados Unidos e a IRIS-T da Alemanha. Essa da Alemanha, acredita-se que é o estado da arte, é uma bateria que nunca tinha sido testada em ação, está sendo testada agora aqui na Ucrânia. Então são baterias que são voltadas especificamente para atingir mísseis, proteger a Ucrânia contra os mísseis, isso não tinha antes. E existe uma outra questão que são os drones iranianos. Grande parte desses ataques à infraestrutura estão sendo feitos por meios de drones fornecidos pelo Irã. A questão é que um míssil desses de bateria antiaérea é extremamente caro, é dezenas, talvez centenas de vezes mais caro que um pequeno drone iraniano. Então, o que a Ucrânia está fazendo? Ela está pedindo que outros países enviem outro tipo de defesa antiaérea mais barata também, porque eles têm medo que acabem os mísseis, então os mísseis de defesa antiaérea de baterias, para atacar esses drones. E aí entra o Brasil. De novo, o governo ucraniano pediu para o Brasil a munição do chamado Gepard, que é uma munição que o Brasil tem para um sistema de defesa antiaérea de curta distância. A Ucrânia falou que seria por questões humanitárias. O Brasil poderia doar essas baterias para que sejam protegidas as cidades e as infraestruturas elétricas dos drones iranianos. Mas até agora, o governo brasileiro está fingindo de morto. Não deu nenhuma resposta sobre isso e essa é uma munição que o Brasil tem e provavelmente vai virar sucata antes que o Brasil veja qualquer conflito. Mas tem uma questão diplomática, o Brasil também não quer ficar mal com a Rússia porque depende da importação de fertilizantes. Então é complicado, mas cada vez mais a Ucrânia já reiterou, o ministro da Defesa já pediu de novo ao Brasil, mas o Brasil não responde. E o Luiz continua conosco, Lívia. Exatamente. Quem também está conosco para trazer mais informações sobre a guerra é o Luca Bassani, que tem detalhes para a gente sobre uma outra região da Ucrânia, combates intensos em Donetsk. É isso, Luca? Exatamente, Lívia. Nós vemos que os ataques estão sendo generalizados, principalmente nos últimos 2 dias, o que provocou exatamente também esse míssil que caiu no território polonês, que fazia parte depois das investigações do sistema de defesa antiaérea da Ucrânia, e agora nós vemos que as infraestruturas energéticas continuam sendo fortemente destruídas, o que preocupa bastante, considerando que hoje, pela primeira vez desde que a guerra começou, pelo menos depois que o inverno de 2021 acabou, começou a nevar na capital ucraniana, em Kiev, a praça de Maidan, a principal praça em que eu já estive, o Luiz Kawaguchi também trazendo as informações para a Jovem Pan News. Nós vemos que a neve começa a se acumular, as temperaturas caem drasticamente, o que preocupa bastante o presidente Zelensky e seus ministros sobre as questões relacionadas a como a população vai sobreviver durante esse inverno, considerando que, inclusive, grande parte do aquecimento das casas não vem só através do sistema de gás que está sendo comprometido, mas
também do sistema elétrico. Cerca de 1/3 desse sistema, tanto as usinas quanto as redes de distribuição, já foram destruídas, além de milhões de pessoas passando por apagões e racionamentos recorrentes dia a dia, o que preocupa bastante. Agora a gente vê que a Ucrânia tem recuperado as regiões, né, vilarejos e também principalmente a capital, como nós falamos na semana passada, da província de Kherson, mas na região do Donbás, principalmente em Donetsk, os russos ainda têm feito ataques corriqueiros, o que preocupa bastante a situação das pessoas lá, a situação humanitária de todas essas pessoas que têm buscado refúgio em outras regiões da Ucrânia também. Como sempre, a gente acompanhando as repercussões diplomáticas, geopolíticas, e o Luiz estando lá em loco, vendo também de perto como que essa guerra está transcorrendo há tantos meses na Ucrânia.